A Odisseia é uma obra que conseguiu atravessar os séculos e esses milênios que vivemos, já conhecidos aí, beirando os 3 milênios de existência. E sabemos que conseguiu ultrapassar a barreira do tempo, porque é uma obra que fala sobre muito mais coisas do que simplesmente uma jornada de um guerreiro que está tentando voltar para sua casa e encontra vários seres estranhos e mágicos no caminho. Antes de tudo, é importante dizer que uma obra como a Odisseia não é uma obra comum, mas é uma obra mitológica, e uma obra mitológica não é uma obra que simplesmente, como a gente trata hoje, uma obra de fantasia, cheia de animais fantásticos e de coisas, de objetos de ficção, mas sim uma espécie de leitura dos elementos imaginários, simbólicos, que constituem tanto a alma humana quanto a natureza. Quando falamos de alma humana, falamos de uma coisa muito profunda e muito transcendente, e que engloba todos os elementos que nós percebemos ao nosso redor. Tudo é, de alguma forma, uma criação da grande alma, né, que, segundo Platão, vem a criar tudo o que nós experienciamos através dos sentidos, né? E justamente a alma humana é, vamos dizer assim, aquela parte que cabe à nossa consciência, aquilo que foi criado, que foi criado por Deus para sermos nós, né? Justamente é o que podemos dizer que fala a nossa consciência, ou seja, o que realmente nós temos de nós, a nossa essência, certo? Então, para entender isso, precisamos pegar esse exemplo da Odisseia não como uma obra mais, mas sim como uma grande leitura acerca da viagem que a alma humana realiza ao longo da sua história. E pensamos sempre na história como essa existência, né? E que ela possui início, meio e fim. Porém, a alma tem uma vivência que não é temporária, mas sim uma vivência eterna, certo? E daí que vem os grandes símbolos da Odisseia, né? Porque vamos já começar pelo final, né? Onde a gente tem o embate, né, de Calipso com Ulisses, onde lá ele é oferecido a ele a vida eterna, né? Se ele ficasse ali naquela ilha e nunca voltasse para Ítaca. Aqui nós vemos que o Ulisses ele passa por um processo de esclarecimento, né, que eu vou retratar já já, mas nesse ponto da história ele já está totalmente, vamos dizer assim, purificado, né, ou pelo menos, vamos dizer assim, passou por 80% aí das suas provações e já compreendeu que a existência terrestre ela não pode ser imortal, né? A existência realmente imortal é uma existência imortal da alma. O corpo ele vai perecer. As riquezas que acumulamos um dia não serão mais nossas e não estaremos aqui para cuidar delas, né? Simplesmente o tempo vai tratar de desfazê-las, seja através dos parentes ou através da própria defasagem do tempo, né? E claro, as nossas conquistas serão esquecidas, né? E assim também como serão esquecidas a nossa existência em alguma medida. Então, já vou fazer um paralelo aqui com o próprio Aquiles, né? Porque o Aquiles ele escolhe uma vida curta, porém gloriosa, e que o nome dele seria lembrado por toda a eternidade, né? Então, esse ímpeto que a alma tem de fazer-se eterna, né? É um lampejo que se tem como uma espécie de vislumbre, ou seja, eu consigo perceber que existe uma vida para além da superfície, para além da vulgaridade, para além daquilo que os sentidos podem tocar. Então, justamente pensando nisso, pensando nessa estrutura ou nessa realidade, melhor dizendo, que os mitos são concebidos. Os mitos são uma forma de contar algo que a nossa razão não consegue conceber, não consegue explicar, mas que consegue perceber enquanto algo existente, tá? É como se a gente pudesse, falando a muito grosso modo aqui, né? Quando a gente fala desses OVNIs, que a gente não sabe exatamente o que são, né? Fazendo uma comparação bem tosca, então a gente começa a criar um certo imaginário a respeito deles,
porque não podemos ficar sem uma explicação, não podemos ficar sem algo que fale sobre aquilo. Então, a grosso modo seria um pouco sobre isso. Porém, esses grandes mitos antigos nos falam de realidades profundas da alma e de elementos que esses sábios conseguiam perceber e nós não conseguimos mais, porque vemos a vida assoberbado de coisas para fazer e de preocupações a respeito de quanto do dinheiro que se tem, que se falta, né? Falo por mim mesmo, né? Às vezes bate-me desespero. A gente está sempre preocupado com o próprio compromisso, com o próximo compromisso, né? A gente está preocupado se as pessoas são confiáveis ou não. Enfim, estamos sempre perdidos em uma série de elementos que nos afastam de nós mesmos, tá? E vamos então colocar aqui os aspectos do mito que realmente nos transformam e nos elevam a nossa visão para um outro plano. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço o seu like e a sua inscrição no canal, tá? Peço que acompanhe também aqui nossos vídeos, porque falamos muito sobre a construção desse imaginário mitológico, dessa formação cultural e como ela pode transformar a nossa vida através de uma ampliação dos nossos horizontes de consciência. Certo? Posto isso, vamos então pensar o seguinte. Logo quando Ulisses, né, o Odisseu, tem esses dois nomes, Odisseu como a versão grega e Ulisses como a versão latina, e aqui tem dois significados para esse nome, né? Onde Odisseu está como aquele que é odiado ou perseguido, né? Em algum momento eu já achei isso relacionado também como aquele que é irado, iracundo, descontrolado, mas eu imagino que a questão daquele que é perseguido está mais próximo com o que o nome representa, porque é exatamente isso que acontece no mito, né? Geralmente os heróis têm o nome daquilo que eles realizam, né? Como por exemplo o Heracles, que é o Hércules, e significa a glória de Hera, né? Sendo que as provações que ele passa estão sempre relacionadas com Hera que coloca todas as provações em sua vida, né? Se vocês quiserem vídeo sobre o Hércules, deixa aqui nos comentários, por favor. Então, logo quando ele sai de Troia, ele rapidamente aporta num lugar não tão longe, né, para restocar suprimentos e tudo. E a guerra já tinha finalizado, né? E naquele momento, Ulisses encontra um povoado, né? Agora eu não vou me lembrar exatamente como isso aconteceu, mas basicamente ele ataca um pequeno povoado, né? E já de uma guerra que já tinha terminado. No impulso, assim, né? De conquistar mais coisas. Mais ou menos mostrando que aquele resquício, né? Daquele conquistador de elementos externos ainda estava ali. E um certo descontrole, né? Porque, enfim, ele poderia simplesmente ter se reabastecido e ido para casa, né? Não precisaria simplesmente saquear como um ladrão, né? Em alguns momentos, o Odisseu, ele tem essa caracterologia do ladrão, daquele que que quer ser mais esperto que os outros, né? Que tem uma lábia, né? Ele é sempre muito ardiloso. Então, essa astúcia dele mostra muito isso, né? Essa capacidade de superar as dificuldades através de outras forças. Então, essas forças vão ficar muito marcadas pelos desafios que ele vai enfrentando a seguir, né? Logo após ele passar por esse pequeno vilarejo, ele aporta nos lotófagos, né? Na terra onde existem os comedores de lotos, né? E nesse momento ele começa a perceber que a sua tripulação, ao comer esses lotos, né? Eles esquecem de tudo, né? Perdem a memória. Então, aqui já há um grande problema, né? Porque Ulisses, percebendo isso, ao observar essa condição, ele arrasta os seus tripulantes de volta para o navio e parte adiante para a próxima enrascada que ele vai enfrentar, que é, no caso, Polifemo, o Cíclope, né? Enfim, vamos parar um pouquinho aqui nesse ponto, porque é o seguinte,
A gente pode fazer uma conexão entre essas duas coisas, embora elas podem até não ter nada a ver, porque o mito ele é muito, ele admite várias leituras, né? E não pode ser simplesmente fatiado ao nosso bel prazer. Mas pegando esses dois pontos, a gente pode fazer uma relação grosseira de que aquilo que nós, aquilo que nos tira do centro, né? Aquilo que nos coloca no contato com a energia mais animal, mais, vamos dizer assim, instintiva, acaba nos fazendo esquecer do nosso caminho de casa. Acaba por nos fazer esquecer a nossa identidade. Sempre bom lembrar de que a memória é o atributo que garante que nós vamos ser fiéis a quem nós somos. E justamente esse é um ponto muito específico, porque é bem no começo da sua trajetória onde se apresenta o desafio do esquecimento. E Ulisses não come o lótus, ou seja, ele se recusa a esquecer. Aqui é um ponto importante aqui que eu poderia colocar como uma prova importante, né? Porque nós vamos esquecer. Vamos esquecer das coisas mais importantes para nós, vamos esquecer que a nossa família é importante, vamos esquecer que até os nossos valores são importantes, nossas amizades, porque virão as tentações do mundo, virão a oferta de riquezas, virão as promessas de vida fácil, virão muitas disputas por várias coisas mesquinhas que a gente acaba por se meter na nossa vida. Virão tudo isso, mas a gente terá que saber dizer não para essas coisas e sim para afirmar a nossa essência, afirmar a nossa identidade. Então a primeira prova é a prova do esquecimento, porque o ser humano, em sua essência e em várias tradições, ele é retratado como aquele ser que esquece. Então quando você coloca as musas, por exemplo, que são essas divindades inspiradoras dos poetas, inspiradoras dos artistas, elas são criadas com a finalidade de que cantem aqueles hinos antigos, cantem as belezas do mundo, né, que se vive. Então essas belezas do mundo, né, ou seja, elas inspiram esses poetas, né, esses artistas, para que o mundo seja lembrado das suas belezas. E a beleza é o aspecto sensível, o aspecto da nossa sensibilidade, né? Porque nós percebemos a beleza através da nossa sensibilidade, né? Pelo menos o princípio dela, né? Não vem ao caso aqui. O elemento da nossa sensibilidade que permite que a gente observe o que há de eterno nas coisas. Então, a eternidade ela é percebida na matéria através da beleza, né, que chega a nós através de um refinamento. Precisamos refinar o olhar, precisamos refinar os ouvidos para poder perceber a beleza que o mundo apresenta para nós. E justamente é por isso que existe a arte, né, em última instância, para que a gente se lembre da nossa essência, da nossa identidade. E o mundo, de certa forma, é uma extensão dessa beleza, dessa identidade, daquilo que a alma traz dentro de si. Então, lembrando também que as musas estão uma criação, né, de Zeus com Mnemosine, que é a memória. Memória e poder, né, vão mostrar, vão ser transformadas em arte. Porque a arte é feita dessas duas coisas, dessa memória que pode ser colocada como reminiscência, pode ser colocada como sentimento, né, uma nostalgia das origens, todas esses elementos que eu já tratei em alguns desses vídeos aqui, e com o poder de dominar a matéria, né, e dominar o espaço-tempo, né, porque quando você coloca um Michelangelo que esculpe uma Pietà, né, quando você tem um artista do nível de Beethoven que consegue compor a nona sinfonia, é um domínio absoluto do tempo, do espaço e
dos elementos materiais que são necessários para fazer a sinfonia acontecer. Ou seja, o som tem as suas propriedades e cada propriedade do som, e cada instrumento trabalha e manifesta essas propriedades de uma forma diferente, porque, enfim, tem as suas configurações específicas, né, que vai ser relacionado a cada instrumento. Então, o som, ele precisa ser dominado para que se faça a música. Então, é necessário dominar a matéria para que se faça a arte, né? E para que se lembre daquilo que nós somos. Então, em outras palavras, ou em outras medidas, né, precisamos dominar o mundo que está ao nosso redor para que nós possamos dominar o mundo que está no nosso interior. Então, isso me lembra já uma coisa, que antes de Odisseu passar pela sua Odisseia, ele precisa encontrar, né, com Ílion, né, ou seja, ele precisa passar pela Ilíada. Ele está na Ilíada, né, sobrevive à guerra de Troia e justamente ele domina então o mundo material, tá? E ao dominar o mundo material com as suas enganações, né, ou seja, ninguém é mais esperto do que Odisseu, ele é capaz de enganar a todos, praticamente, né? E aí, tomando as pessoas ao redor como uma espécie de figura de linguagem, né? Ou que a gente pode tomar como peões aqui no nosso tabuleiro, né? Para fins didáticos. E ao dominar a cidade indomável, né? Ao superar, ao vencer a cidade invencível, que é a cidade de Troia, ele então volta para casa e agora precisa lidar com monstros que nunca havia conhecido antes. Monstros esses que podem ser vistos como extensões da sua psicologia, dos seus elementos psicológicos, dos seus vícios, das suas debilidades, né? E aqui vemos então a grande jornada da alma humana para encontrar a si mesma, sendo que esse encontrar consigo mesmo, encontrar com a sua com a sua imortalidade, encontrar com a sua contraparte, né? Que no caso é Penélope, a sua esposa, que tece e destece os tecidos da mortalha, e esses tecidos lembram muito, né, o fio da vida, né, que se entrelaça e se desentrelaça, né, que traz a vida e traz a morte, que está o tempo todo se movimentando, né, em contra de si mesma, né? Ou seja, há esse adormecimento a cada noite, e o que é o adormecimento senão um ensaio para morrer? E justamente esse encontro com a nossa alma imortal, né? Porque segundo Platão tem a alma prisioneira e a alma imortal, podemos chamar de espírito e alma, não tem problema também. Esse encontro com esse espírito, né? Ele precisa ser feito ainda em vida, para que seja depois consumado após a morte, né? Segundo, é claro, a teoria de Platão. Então, essa busca que vai se passar por uma série de percalços vai encontrar, né, o seu mais profundo inferno, né? Vai depois encontrar também com isso uma solução para passar por aquelas coisas do mundo que são tão tentadoras, representada pelas sereias, né? E justamente ao encontrar essa solução, né, ele consegue estar mais próximo de casa. Há um contratempo, né, ali, e ele precisa passar mais um tempo preso, né, de castigo. Enfim, vários momentos que Ulisses quase chega perto da sua amada cidade, da sua esposa, do seu filho, né, mas em nenhum desses ele pôde chegar, porque ainda precisava limpar certas coisas. E justamente esse processo de purificação é estritamente necessário para que se chegue até esse mais profundo de si mesmo, até que a alma encontre a si mesma nessa grande trajetória da vida. E a Odisseia trata-se especificamente disso.
dessa alma humana que passa por uma série de caminhos confusos, né, para poder chegar até o seu mais profundo eu. A Odisseia, assim como a Ilíada, ela é talvez um grande manual, um grande tratado simbólico acerca do que é a alma humana e do que representa a existência humana. Na existência humana nós temos batalhas, temos guerras, e temos viagens, temos percalços, temos conflitos com figuras bizarras, e vamos precisar vencê-las. Porque essas figuras bizarras da mitologia, esses monstros da mitologia grega, em nenhum momento eles são bonitinhos, tá? Nem fofinhos, eles são grotescos, são assustadores. Eles representam perigos de morte, assim, absolutos, né? E justamente é o perigo que nós temos, que a nossa alma sucumba para qualquer um desses vícios, né? Enfim, nosso tempo está acabando aqui, eu vou precisar sair. E acho que por hoje, sobre a Odisseia, tá bom aqui, tá? Não deixemos que nossas almas sucumbam a esses vícios, sucumbam a esses monstros. E caso vocês queiram mais vídeos sobre a Odisseia, já deixem um comentário aqui embaixo, tá bom? Vou ficando por aqui, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.